Bom dia, amados e amadas do Senhor. Glória a Deus, você que está chegando, você que está aqui nesta manhã. Manhã de primavera, manhã de chuva, oh glória. Manhã de primavera, manhã de chuva, mas uma manhã abençoada. Você pode dar glória a Deus? Glória, vamos dar bem alto. Glória a Deus. Você chegou até aqui, deixou a cama, deixou o conforto, deixou, né, aquilo que estava aquela manta gostosa, né? Você estava lá e você veio para adorar o Senhor, amém? Hoje é um dia muito especial para nós. Eu até postei lá nas redes sociais, postei para vocês na minha rede de relacionamento, porque hoje nós estamos comemorando o Dia de Ação de Graças, amém? É um feriado americano, é um feriado que os Estados Unidos faz, hoje lá é feriado nacional, lá ninguém trabalha, nenhuma loja abre. Por quê? Porque eles é um dia de agradecer a Deus pela colheita. Desde que eles foram colonizados pela Inglaterra, e quando eles foram, né, os Estados Unidos saiu do domínio da Inglaterra, eles começaram a fazer esse dia de ação de graças, agradecer a Deus por toda a colheita do ano. Eu quero dizer para você, quem aqui, glória a Deus, quem aqui tem agradecimento de colheita que você colheu este ano, para a glória de Deus? Você pode levantar e dizer, eu tenho ação de graças. Amém? Você também que está na internet, glória a Deus, amado. Você pode olhar para a sua vida. O Lucas chegou, você é apresentado, né? Meu sobrinho. Eu sei que você passou por muitos momentos difíceis, né, Sirlene? Está aqui hoje para dar o testemunho dela, mas você tem milhões de motivos para agradecer, amém? Você tem motivos de sobra para dizer para o Senhor que o Senhor é muito bom, que a bondade do Senhor dura para sempre. O Senhor tem cuidado de nós, amém? Nós passamos por um tempo, 2 anos de pandemia, depois agora tem tantas pessoas que estão ficando doentes, né, Regina? Viroses, gripes, essas variantes todas, mas o Senhor tem nos protegido, glória a Deus. O Senhor tem nos guardado e nós temos milhões de motivos para agradecer. Então hoje é um dia de ação de graças, nós trouxemos bolo, né? Vamos confraternizar, vamos agradecer ao Senhor pelo grande mover do Senhor em nossas vidas. Vamos ajoelhar, amada, se você glória puder. Que coisa linda, né? O mascote da Casa Rosa, Então nós vamos nos ajoelhar, se você puder, tiver saúde, se puder, tiver condições físicas, não se. Eu vou chamar a Kelly. Kelly, vem cá, minha florzinha. Sei que você já ajoelhou, levanta e vem. A Kelly vai fazer uma oração de agradecimento, entregando essa oração. Vem pra cá, vem, florzinha. Entregando essa consagração ao Senhor, pedindo ao Senhor que tire todo impedimento para que outras pessoas cheguem e outras pessoas, você que está conectado, compartilhe esse vídeo do nosso culto, porque eu sei que muitas pessoas vão se conectar no trabalho, no caminho, em casa, para assistir, para poder adorar o Senhor e agradecer nesse dia de ação de graças. Vamos ajoelhar. Glória a Deus. Bora bem alto. Bom dia, gente. Deus abençoe a todos. Aleluia. Santo Deus e eterno Pai, Criador dos céus e glória da terra. Ao teu nome, Deus Senhor. Todo-Poderoso, Poderoso Senhor, nós te Deus. adoramos, ó Pai. Senhor, nós te bendizemos, ó Glória Deus. ao teu nome, nós te honramos, Jesus. ó Pai. Senhor, Aleluia, porque hoje, Senhor, Pai. é um dia, Senhor, mais que especial, Senhor, para todos nós. Aleluia, Senhor, Pai. temos tantas coisas a agradecer, Oh, Pai. Senhor Deus. Temos tantas coisas, A Senhor, tua a olhar, bondade, Senhor, para meu Ti, Deus. Senhor, e te agradecer, Amém, Pai. Senhor Te agradecemos Deus. pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua bondade. Amém, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Sim, te agradecemos, Senhor, porque Tu não desistes de nós, ó Pai. Ainda pecadores, ó Pai. Ainda, Senhor, displicentes, Senhor, com muitas coisas. Senhor, mas Tu estás sempre nos olhando, Senhor, nos acolhendo, Senhor, nos envolvendo com o Teu amor, com a Tua misericórdia, Pai. Senhor, Tu és o nosso Deus. E nós proclamamos
proclamamos isso, nós declaramos isso, Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, aquelas pessoas que ainda estão em casa, que estão vindo, Senhor, que elas possam vir. Senhor, traz elas, Senhor Jesus, que elas possam ser tocadas, ó Pai, pelos teus Espírito Santo, Pai. Senhor, e vim, Senhor, para a tua casa. Vim te adorar, Pai. Senhor, que todo impedimento possa cair por terra, Senhor. Que elas não possam estar vendo as circunstâncias. Senhor, que todo desânimo, Senhor, possa, Senhor, estar saindo, Pai, da vida delas. E que elas possam estar olhando para Ti, Pai. Somente para Ti, ó Deus. E que tudo, Senhor, vale a pena, Pai. Vale a pena, Pai, estar contigo, Deus. Vale a pena, Pai, Deus, santo, 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 Tu és, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que vai acontecer aqui neste dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida da pastora Denise, pela vida da pastora Delminha, Senhor, pela Sirlene, que vai trazer, Senhor, aquilo que Tu fizeste na vida dela, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amado, você pode ficar de pé, porque eu quero ler uma palavra para você, como hoje é o dia de ação de graças. Eu queria ler para você o Salmo 147. Se você ler o Salmo 100, se você ler o livro de Salmos, eu assim, indico você, tá? Luciana, que está começando, Joyce, as meninas estão começando uma vida espiritual, que vocês comecem a ler o livro de João. E eu faço assim, lê João de manhã, se você puder, algum horário, e todos os dias, eu antes de dormir, todos os dias, eu tenho essa no meu coração. Antes de dormir, eu leio os Salmos. Eu leio um salmo para eu dormir. Todo dia eu leio um salmo. E ontem eu estava lendo lá, e se você for ver, quase todos os salmos, Joyce, eles falam de ação de graças. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Que eu posso dar ao Senhor por tudo que Deus tem feito. Davi, ele foi um rei, mas mesmo ele sendo um rei, Regina, tendo todo o domínio de um reino, ele sabia que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Amém? Amém. Então, tudo que você tem, os teus órgãos, a tua saúde, a tua casa, tudo que você tem, os seus filhos, tudo que existe na tua vida, tudo vem dele, amém? E hoje, porque é um dia de ação de graça, a gente tem que ir o dia inteiro, você não vai pedir nada. Hoje é um dia só de agradecer. Amém. Amém. A gente tem a mania de ficar pedindo milhões de coisas, mas hoje é um dia de vocês se levantar, chegar em casa e falar, Pai, eu vou escrever, eu vou dizer, eu vou falar que Deus, eu não tenho ninguém para falar, eu vou dizer para todas as pessoas, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Hoje eu encontrei uma pessoa que eu não passei ali na padaria para falar com meu esposo, o rapaz veio falar comigo, eu falei, o Senhor é bom, a bondade de Deus é grande, Ele amém, porque nós temos que declarar essa bondade de Deus. Depois alguém vai achar essa música, a bondade de Deus, de Isaías Saad, né? Vamos cantá-la. Mas eu quero deixar o Salmo 147 para você. Olha só o que diz o Salmo 147. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado. Se ele foi curado, eu fui curada, você foi curada, e cuida das suas feridas. Quem teve uma ferida cuidada por Deus? Curada. Amém. Glória a Deus. Deus. Você disse, Senhor, aquela dor que eu sentia, aquela mágoa que eu sentia, aquele peso que eu sentia, o Senhor está curando, Acabou. o Senhor curou. Amém? Amém. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Você já olhou para o céu? Aqui é difícil, mas se você for lá para a região dos lagos, né, a gente era pequeno, a gente ia lá para aquelas casas de praia, a gente olhava o céu, lembra? Milhões de estrelas, o Senhor sabe cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Amém. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Amém. Cantem ao Senhor com ações
de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra. Essa noite choveu a noite inteira. Você vai ver como os alimentos vão estar mais baratos aqui semana que vem. Porque quando chove, o que acontece? Da colheita, amém? Qual o salmo? Salmo 147. 147. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Se Deus cuida dos animais com fome, Ele cuida de você. Amém? Amém. Você está aqui, ó. Se você tivesse passado fome uma semana, você não estaria se levantado. Você pode dar glória a Deus pelo que você já comeu. Glória a Deus. Não é a força do cavalo que dá satisfação, mas é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal. Exalte ao Senhor, Jerusalém. Louve o Senhor, o seu Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. Ele guarda a sua casa, amém? É Ele que mantém as suas fronteiras em segurança. E que supre o melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra, a sua palavra corre veloz, faz cair a neve como a lã e espalha a geada como cinza, faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Uma palavra de Deus, amados, muda toda a tua história, amém? Ele faz um gelo derreter por uma palavra dele. Amém? Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Aleluia. Todas as desconhecem as suas ordenanças. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos exaltar o nome do Senhor, nós vamos declarar que o Senhor é bom, é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Salve o teu nome. Não tinha o rosa, não. Deixa eu ver se tá lá na cara. Oi? Salve o teu nome, Jesus. Nossa, Jesus. Glória a Deus. Não é adoração. Colocando o altar da adoração. Glória a Deus, aleluia. Onde é meu Deus, novamente, não dá. Aleluia, Senhor. Tá carregado, não, Deus? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os planos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, guarda misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante, os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
erguer as suas mãos aí e dizer: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. Tua igreja te adora. O reino de Deus não é esse reino que a gente está vivendo aqui. O reino de Deus é a lei. O reino de Deus é o que está dentro de você, que é a justiça dele, que é a paz dele, é a bondade dele. Eu quero fazer um desafio a você, que foi um desafio que eu comecei a fazer na minha vida, que eu comecei a declarar todos os dias. Eu falava: Senhor, o Senhor é bom para mim. A tua bondade me alcançou. Amados, conforme eu falava isso, o mundo espiritual ia se movendo de coisas boas para minha vida. Aí você vai dizer: você não passou por lutas? Passei muitas, mas eu não conseguia colocar o meu foco na luta, como eu comecei com a Luciana. Eu comecei a ver que a bondade de Deus era maior do que aquela dor que eu estava vivendo, era maior do que aquela falta que eu estava tendo, do que eu estava sobrevivendo. Então eu quero que você faça isso. Começa hoje, nesse dia de ação de graça, todos os dias, a dizer assim: Senhor, quando você levantar, a tua bondade me alcançou. Então quando eu começar a caminhar, porque eu tive uma dificuldade muito grande para voltar a fazer as coisas que eu precisava, que eu queria, que era caminhar, que era por causa do corpo, da situação da enfermidade, da plaqueta baixa. E cada dia que eu caminhava, eu falava: Senhor, a tua bondade me alcançou. Senhor, o Senhor é muito bom por eu poder caminhar, uma coisa que qualquer pessoa faz simplesmente. Desde que sai daqui, vai até a mesquita andando. Aí eu pensava assim: meu Deus, eu tenho que conseguir caminhar. E hoje eu caminho 7 quilômetros, você pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Aqui eu caminhava nem 500, daqui ali eu estava cansada. Então eu comecei a declarar, sabe, que todo dia eu falava: Senhor, tua bondade me alcançou. Senhor, tua bondade está sobre mim. Então hoje, que você possa receber a bondade de Deus, você recebe. Você tem que entender e profetizar. Sempre digo isso, que a nossa boca, ela é uma palavra, ela é profética. Quando você diz que a sua vida está nas mãos de Deus, que o mundo espiritual se move ao teu favor, porque você declara, Ângelo, glória a Deus. Ângelo passou a prova, quase morreu no hospital, está aqui hoje para agradecer também. E hoje todos nós temos milhões de motivos para agradecer. Então eu quero declarar essa bondade. Vamos cantar uma música agora, filha, dizendo que Jesus é lindo. Nele é lindo. Glória a Deus, já já aqui, Jesus. Glória a Deus. Vai declarar que Ele é lindo na tua vida. Amém. Glória a Deus, Jesus. És maravilhoso, Senhor. Tu és lindo, lindo, lindo em nós, Pai.
Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Declare pra ele, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Declare, só quero. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver Vamos aplaudir ao Senhor, amado. Nós só queremos o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar, vou chamar a Sirlene aqui à frente. Ela é a pessoa, é a menina, né? A menina. Que vai trazer a palavra. A gente chama a Sirlene de milagre, porque a Sirlene passou por uma situação de enfermidade. Eu estive lá no hospital para visitar minha filha, meu Deus. Né? Todo mundo dizia que ela não ia sair daquele hospital. Ela ficou lá, quando eu fui visitar, ela ficou lá naquele Saracuruna. E foi uma luta para entrar, uma luta para vê-la. E quando a gente viu ela na cama, os olhos naturais, ela falou, ali eu estava até melhor. Mas era uma sentença de morte. E Deus virou. Você pode dar glória a Deus. Esse ano todo, presidente, eu tenho que até o final para dar esse testemunho do seu milagre. Meu esposo chamava de milagre, eu também. Vou ter Sirlene milagre. Porque o que ela viveu foi um milagre. Então vocês vão. Hoje é um dia de ação de graça. Deus preparou esse dia, né, filha? Porque hoje é um dia de ação de graças, né? E ela vai. A gente não combinou nada. Foi o Espírito Santo que combinou aí. E ela vai dar o testemunho dela para a glória de Deus. E eu queria que você estendesse a tua mão para cá, tá bom? Nós vamos orar por ela, vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que Deus venha usá-la poderosamente nessa manhã de glória, amém? Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esses louvores que foram entoados ao teu nome, porque tu és lindo, tu és maravilhoso, a tua bondade alcançou a vida de Sirlene, a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui, que está conectada. Nós rendemos a honra ao teu nome, Pai, e nós queremos agora te pedir que o Senhor venha usar a tua filha com poder e glória. Ela vai falar as maravilhas, ela vai declarar o teu poder, Pai, que através da experiência de Sirlene, outras pessoas, ó Pai, venham receber este amor, esta bondade do Senhor. Pai, eu quero te agradecer. Abre os nossos corações, quebra todas as cadeias, traga aquelas pessoas que o Senhor tem para trazer, conecte, ó Pai, aquelas pessoas que o Senhor quer que ouça, que haja um grande mover do Espírito Santo. Nós rendemos a honra e o poder a Ti. Fica conosco, fala com a tua filha e fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Fica à vontade. Não sei se tá bom pra você. Deixa seu microfone hoje. Mas a Sirlene vai falar alto, você vai ouvir.
Bom dia. Bom dia. Irmãs e irmão, né? Eu acho que tem uma pessoa. Tem. Tá mais perto pra sair o sol. Gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Dizer pra vocês não repararem porque eu tô muito nervosa, apesar de não ser a primeira vez que eu dou meu testemunho, mas falar assim aqui na frente é só pela misericórdia de Deus mesmo. Não se eu gaguejar, se eu falhar, vocês por favor não reparem, tá? Antes de começar a falar do meu testemunho, eu gosto sempre de usar uma referência que está em Marcos, que eu acredito que todos aqui conhecem, mas eu gosto sempre de ler, que eu me identifico muito com essa história. Está em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 35, que fala sobre Jesus e a filha de Jairo. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Glória a Deus. Talita cumi, isso quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Glória a Deus. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Glória a Todos Deus. ficaram muito admirados. Glória a Deus. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia daquela cura e mandou que dessem comida à menina. E aí, com o relatar aqui do meu testemunho, vocês vão entender porque eu me identifico tanto com essa passagem. Eu vou fazer uma oração bem rápida aqui, tá bom? Senhor Deus, eu só quero te agradecer por esse Aleluia, momento. Pai. Abençoa tua Pai, eu filha. sei que a oração já foi entregue, a minha vida já foi entregue, mas eu quero te agradecer porque o Senhor sabe o quanto eu sou grata, Senhor, É verdade. por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui. Obrigada, Pai, que o Senhor, meu Deus. que possa sair da minha boca aquilo, ó Pai, que as pessoas precisam ouvir. Em nome de Que o Senhor Jesus, possa falar Pai. individualmente a cada coração como o Senhor Aleluia, quer. Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, Deixa eu chegar você um pouquinho mais pra frente, pra você poder. eu não sei se eu cheguei a me apresentar, mas eu acho que a pastora já falou, né? Meu nome é Sirlene. Eu não sei se todos aqui são da Igreja Batista, eu sou da Igreja Batista do Rancho Novo, Não, muita gente aqui de tudo. do pastor Jaziel. E eu creio que Deus me trouxe, né, com esse propósito aqui de falar meu milagre. Obrigada. Que de alguma forma ele vai me usar. Apesar da pastora falar que eu tento fazer a pregação, eu não me considero uma pregadora, mas acho que pelo fato de eu estar dando testemunho aqui, né, então a gente está falando de Deus, então que vale é falar de Deus, né? Eu tenho meu testemunho por escrito, eu vou lendo aqui e à medida do que eu for sentir necessário eu vou parando e vou falando alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Em 2017, comecei a passar muito mal com fortes dores de enxaqueca, crise de enxaqueca, vômitos, mal-estar e também tive algumas convulsões. Tiveram dias que a dor era tão intensa que eu não conseguia abrir os olhos, até para falar doía. Nesse momento, eu já não sabia explicar a dimensão dessa dor. Foram várias idas e voltas para a emergência e tomando medicamentos. Fui ao neurologista, onde realizei o exame de tomografia e o eletro. Na ocasião, o exame de tomografia não deu nada e o eletro, o neurologista explicou que havia dado uma pequena arritmia, mas que eu não precisava me preocupar, que iria me acompanhar e tratar com medicamento formulado. Assim foi feito. Nesse mesmo período, eu havia conseguido um emprego
e terminou meu período de experiência, logo fui demitida. Para mim foi um momento assim bem difícil, porque na minha casa mora eu e meu esposo por enquanto ainda não é convertido, mas eu creio em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. Nós ainda não temos filho, está na vontade de Deus. E assim, nós casamos em agosto de 2014, 2 meses depois eu fiquei desempregada e até então não tinha conseguido nada. E quando 3 anos depois eu consegui um emprego, e aí me aconteceu toda essa situação, eu estava no tempo de experiência, e aí infelizmente veio a demissão. Eles não falaram que foi por isso, mas a gente entende essa parte aí. Passaram os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, e exatamente no dia 21 de janeiro de 2018, quando começou a me dar uma dor de cabeça que foi ficando muito intensa. E desde então, eu já não me lembro de mais nada. Ou seja, eu passei por 3 meses com a medicação, estava até procurando emprego novamente. Mas aí em janeiro de 2018, quando veio de uma forma assim, porque eu tinha passado mal vários dias lá em outubro de 2017. E indo e voltando ao hospital, tratando. E aí quando começou uma medicação, quando eu achei, não, agora tá tudo bem. Não, lá em janeiro de 2018, em um dia, o negócio foi assim tão forte que aquele dia foi quando eu parei no hospital e realmente eu fiquei os 2 meses lá no hospital. Então agora eu vou relatar o que me contaram, né? Assim, eu escrevi o que me contaram, porque daqui pra frente eu já não estava mais consciente. Eu estava desorientada, tive várias convulsões. Então eu vou falar para vocês o que me relataram. Nos dias 21 e 22 de janeiro de 2018, o meu esposo ele me levou para o hospital. Depois das medicações, me liberaram para casa. Ou seja, ele foi comigo dia 21, voltamos. Fomos no dia 22, voltamos. Isso tudo eu não lembro de nada. Sendo que no dia 22 eu passei mal pela 2ª vez, inclusive com constantes crises convulsivas. E meu esposo voltou comigo para o hospital novamente. Passei a noite no hospital e na manhã do dia 23 comecei a ter várias crises convulsivas. A situação foi se agravando, fiquei isolada, pois desconfiavam de meningite. Mas o hospital não tinha recursos para realizar maiores exames. Eu estava na época no hospital ali em Nilópolis, que funciona como uma UPA. Aí no caso entrei na fila do CISREG para poder conseguir uma transferência para um hospital com recurso. Mas, infelizmente, né, acredito que algumas irmãs aqui devem saber, quando a gente entra na fila do CISREG é uma espera assim, um pouco complicada. E a situação era bem grave. Mas foi através de uma liminar que eu fui transferida na madrugada do dia 24 para o Hospital Adão Pereira Nunes, conhecido como Saracuruna. E eu vou ler aqui para vocês um trecho do laudo médico de quando eu fui transferida de Nilópolis, seguida para o Saracuruna. E o laudo diz o seguinte, uma parte: com quadros de crise convulsiva e dispneia, que é a dificuldade de respirar, permaneceu em observação na sala vermelha, evoluiu com febre, cefaleia intensa, que é uma dor excessiva na cabeça, nucalgia, dor na nuca, alteração do nível de consciência e repetidas crises convulsivas, leucocitose 21.000 com desvio, demais sem alterações, raio-x de tórax sem alterações, no momento paciente sonolenta e desorientada. Chegando no CTI do Saracuruna, fui para o CTI. Leito isolado, entubado, ou coma induzido, sendo monitorada 24 horas. Depois de tudo feito, o médico conversou com meu esposo e explicou que minha situação era grave e que se tratava de uma trombose venosa cerebral, um coágulo e um sangramento. Disse ainda que já havia feito tudo que podia e que era só aguardar. E que nesse caso, quando a pessoa sobrevive, ela fica com sequelas. O médico não deu esperanças. Nesse momento era aguardar o tempo de Deus e o agir dele na minha vida. Foi mais ou menos assim, a minha esposa me falando. O médico falou, olha, já foi feito tudo que podia fazer, não tem nem como a gente tentar uma cirurgia, porque se mexer na cabeça dela pode abrir e aí o coágulo estourar, dar o sangramento, esqueci o nome agora, alguma coisa cerebral, e aí a morte cerebral. Então não tinha chance de cirurgia, era aguardar, e só faltou ele falar assim, olha só, ela vai morrer a qualquer momento. Só que ele não falou desse jeito, mas se sair com vida, sai com sequela. Meu esposo e minha família não tinha noção nenhuma de que sequela seria essa. Depois de tudo eu pesquisei. As sequelas seriam
paralisia, problema na fala ou cegueira. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sou cega, graças a Deus, né? Uso óculos, por uma necessidade que a idade vai chegando, né? E falo pelos cotovelos. Fala. Então, graças a Deus. Virou, Deus virou. Isso aí. Então, o médico não deu esperanças, como eu falei, e era aguardar o tempo de Deus e o agir dele na minha vida. Ainda no CTI, os dias foram passando e eu na condição de entubada, como induzido, monitorada 24 horas e muito inchada. Houve a primeira tentativa de intubação. No caso, seria para eu sair do coma, mas infelizmente precisei ser entubada novamente. Eu acredito que foi nesses momentos, assim, a igreja, sem dúvida, orou muito pela minha vida. Fiquei sabendo que várias outras igrejas, pessoas que eu nem conhecia. Gente, assim, eu tenho consciência da religião que a gente professa, né? Mas tem pessoas assim, de outras religiões se uniram pedindo. O que importa é que nosso Deus é o único. Então, assim, Amém. então, Glória a gente a Deus. aceita a oração a Deus, independente de religião. Então, assim, grupos no WhatsApp, então, assim, foi uma coisa, assim, foi um mover de Deus mesmo na minha vida. Foi Uma algo que eu já mobilização. tinha visto acontecer com as pessoas, mas eu nunca tinha passado. Então, assim, é diferente quando a gente passa. Não desejo que ninguém passe. Mas a pastora e outras pessoas talvez que já tenham passado, eu acredito que entende o que eu estou falando. Não é que a gente quer passar, mas quando a gente passa é diferente. Porque a gente já não está mais olhando como... eu estou assistindo uma... Quantas vezes eu já chorei com pessoas testemunhando? Eu chorei com o testemunho da pessoa. Mas quando a gente passa, é algo assim que não dá para explicar, só vivendo mesmo. Mas não desejo que ninguém passe por essa situação, claro. À medida do possível, familiares e amigos me visitavam. Com lágrimas, a realidade que eles viam era que eu poderia morrer a qualquer momento. Mas pelos olhos espirituais, Deus estava preparando um grande milagre Glória a Deus. que Glória faria a na minha Deus. vida. Assim, tem pessoas até na igreja mesmo, porque quando eu estava no CTI, só eram 3 visitas por dia e tinha que revezar, não podia entrar todos. Então, assim, meu esposo todos os dias estava lá, então eu falava, só 2 pessoas, porque eu vou todos os dias. Eu vou todos os dias. Então, assim, tinha um revezamento, tiveram pessoas da igreja que me viram na situação do coma, e assim, até hoje eu falo, não só da igreja, mas outras pessoas assim, foi Deus purinho mesmo, porque assim, por mais que eu confio, sou da igreja, eu confio em Deus, mas o que nossos olhos vê é uma coisa, o que Deus faz é outra, e Deus realmente fez. Glória Então, assim, a Deus. eu quando saí de lá, a pessoa falou pra mim assim, não só uma pessoa, várias, eu quando saí, eu falei, Senhor, minha amiga tá morrendo. Tipo assim, meu esposo ia embora, quando voltava, o maior medo dele era chegar e ver a cama vazia. Porque no CTI, cama vazia e paciente em óbito. Né? No geral, é assim que acontece. Então, assim, tô eu aqui contando meu testemunho pra vocês, glória a Deus. Algumas pessoas que me visitaram, é basicamente o que eu falei aqui agora. Ainda em coma, falaram que teve dias que me faziam perguntas e eu respondia apertando a mão ou piscando os olhos. Isso já era um sinal de evolução para a glória de Deus. Algumas pessoas falam que teve visita que eu abri os olhos, mas sinceramente não me lembro de vê-los. Mas lembro de ter sentido algumas pessoas, como minha mãe. Inclusive, eu senti minha mãe orando por mim. Senti meu esposo também e outras pessoas da família e amigos. A cada dia era uma nova esperança de que Deus estava operando um milagre em minha vida. E na ocasião, estava fazendo valer aquela frase que a gente fala que eu tomei para minha vida, um dia de cada vez. Ouvi várias vezes essa frase, mas para mim ali, depois de tudo isso, ela fez muito mais sentido. Um dia de cada vez. No dia 4 de fevereiro de 2018, foi feita a segunda extubação para eu sair do coma. Que a primeira tentaram, a extubação é para eu poder, entubou, entrei em coma, extubou, para poder você voltar. E eu não tinha voltado a primeira vez. Aí tentaram a segunda no dia 4 de fevereiro, mas foi exatamente no dia 7 que ao abrir os olhos eu estava totalmente consciente, perguntando a data, lembrando várias coisas e sem sequela alguma para onde Glória a Deus. Quem sã consciência sabe de uma situação dessa perguntando, enfermeiro, que dia é hoje? Mais ou menos isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Eu tô fazendo questão de ler para eu não esquecer assim, um ponto que eu acho importante. Porque eu tô lendo, na verdade, eu até sei. Mas só para eu não esquecer, por isso que eu tô fazendo questão de ler. Quando acordei no dia 7 de fevereiro, eu tinha noção que estava no hospital, mas não sabia que estava
esse tempo todo. Aí pensei, nossa, tô dormindo esse tempo todo, desde o dia 21 de janeiro. Foi mais ou menos assim, né? Eu, quando passei mal no dia 21, lá que meu esposo me levou para o hospital, eu tive idas e voltas, mas eu não lembrava de nada disso. Isso realmente apagou da minha memória. E aí, quando eu acordei, eu olhei para um lado, eu tava sozinha ali naquele leito ali, não tava dividindo com ninguém. E aí eu olhei para um lado, para o outro, então uma pessoa automaticamente na minha cabeça enfermeiro. Eu lembro que eu perguntei, enfermeiro, que dia é hoje? Aí ele, 7 de fevereiro, gente, olha só a consciência da pessoa aí. Nossa, tô dormindo desde o dia 21 de janeiro, não sabia como, né? E realmente eu estava apagada desde o dia 21. Tô dormindo desde o dia 21 de janeiro, meu Deus, eu dormi muito. Caramba, hoje é 7 de fevereiro, é aniversário do meu... Gente, tem um monte de sobrinhos, tá? Eu ainda não tenho filho, mas tenho um monte de sobrinhos. Aí, nossa, hoje é aniversário do meu sobrinho. Poxa, se meu pai tivesse vivo, ontem bem era aniversário dele. Quem em sã consciência com tudo que Já teve, era um milagre o que de os Deus. médicos desencanaram ia lembrar de tudo isso? Quem ia lembrar? Só Deus, né? Nem sei nada. Eu não lembro. Porque não sou eu. Assim, graças a Deus, sempre fui muito boa de gravar a data, mas pela situação, tanto é que eu não lembro daqueles dias de 21, não lembro. Mas, assim, consciência perfeitinha para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus. Os funcionários que iam até o meu leito, eles mesmos ficavam assim, ó, de boca aberta. Funcionários mesmo, no modo geral. Médico, enfermeiro, da limpeza, fisioterapeuta, psicólogo, porque ia tudo quanto era médico. Eu falei, gente, eu nunca fui tão bem assim assistida no hospital público. Eu não conheço, assim, a gente sabe que infelizmente, como o hospital público é, eu não tô aqui pra falar sobre isso. Mas eu não posso, assim, deixar de ressaltar. Deus preparou, né? Isso aí, Deus preparou. Deus realmente, assim, foi tudo caminhado de Deus mesmo. Ainda no dia 7 de fevereiro eu recebi as visitas do meu esposo, do meu cunhado e do meu sobrinho aniversariante. Foi me ver no dia. Meu esposo, ele foi muito atencioso comigo, cuidadoso, explicou tudo o que tinha me acontecido, pediu para eu ter calma, pois o que eu tinha tido era grave. E naquele momento o pior já tinha passado. Pediu que eu fosse paciente, porque eu ficaria o tempo que fosse necessário no hospital para poder tratar a trombose. Aí que eu fui saber o que eu tive, porque até então eu não sabia. E assim, meu esposo, gente, ele ainda não é evangélico, mas eu creio em nome de Jesus que um dia ele vai se render. Mas Amém. uma coisa, o que eu vou falar aqui, eu não quero engrandecer, não é a ele, não. É a Deus mesmo. Assim, eu não tô dizendo que ele é perfeito, porque ele não é não, tá, gente? Também Ninguém tem é todos os perfeito. defeitos como todo homem, como eu também tenho. Mas uma coisa, assim, que me comoveu, assim, não deveria, né? Porque a pessoa quando casa é o homem para tomar conta da mulher, a mulher para tomar conta do homem até que a morte separe. Mas infelizmente a gente sabe que na realidade, nos dias de hoje, quando eu falo mundo, é o mundo de um modo geral, dentro da igreja, fora da igreja, a gente sabe que existem sim maridos que são assim também, mas que infelizmente existem pessoas às vezes com uma situação dessa, sai fora. Então assim, eu agradeço muito a Deus, porque apesar dele não ser evangélico, né, não quer dizer que ser evangélico que faria isso, mas ajuda, a gente sabe disso. Mas assim, ele sempre esteve ao meu lado e sempre ali comigo, e todos os dias, todos os dias ele ia me visitar pela misericórdia do Senhor. Glória a E Deus. sempre esteve ali lado a lado comigo. Graças a Deus. Então assim, não é pra exaltar ele não. É Eu pra quero glória de agradecer a Deus. Deus. Gente, demorei pra casar, tá? Mas graças a Deus, assim, Deus... Glória a Deus. Eu creio que mesmo ele não sendo evangélico, que foi preparado por Deus. Depois que acordei do coma, eu sentia muitas dores no corpo, dor na garganta e falta de ar. E com o passar dos dias, fiquei com dificuldade para respirar. Essa dificuldade de respirar era 24 horas, desse jeito. Mas quando chegava a noite, piorava a situação. Eu já estava várias noites sem dormir. Ou seja, eu não dormia nem de dia nem de noite. O médico de plantão tinha que vir até o leito que eu estava para me atender. Foram várias medicações para me ajudar a respirar um pouco melhor. Essa situação da respiração foi tão intensa, se tornou uma luta diária para eu sobreviver. Pois eu cheguei a pensar que eu não conseguiria viver o dia seguinte. Isso já não tinha nada a ver com a trombose, né? Aliás, quando eu saí do hospital de Saracuruna, eu saí com meu pescoço lisinho. Isso aqui foi uma segunda etapa, vamos dizer assim. E foi visto que devido à intubação, eu tive uma estenose de traqueia. Danificou, a intubação danificou a região da minha traqueia. E essa situação foi se agravando.
E como eu falei, eu tinha dificuldade para respirar. Logo, eu também não conseguia, quando várias vezes, quando eu tentava pegar no sono, sabe, quando você vai pra dormir, e aí, tipo assim, sabe quando você tá no mar que você meio que, não chega a se afogar, mas você engole a água, aquela sensação de, eu tinha a sensação de afogamento, então assim, eu tinha que ficar acordada para respirar um pouco, e aí vinham os médicos com um monte de, e aplicava, e fazia as coisas lá, e assim, isso eu já estava né, acordada, então assim, eu já estava inclusive na enfermaria, já estava consciente, foi até quando a pastora me visitou, estava bem debilitada ainda, quando eu fui para casa eu fui bem debilitada, mas eu já estava consciente, então eu já tinha noção das coisas que estavam acontecendo por ali. E aí eu fiquei, eu acordei no dia 7 de fevereiro, e aí no dia 9 de março, foi quando eu fui removida do Saracuruna para o Hospital de Bom Sucesso para realizar um procedimento de alargamento, onde me ajudaria a respirar um pouco melhor. Eu tô falando assim, gente, tô falando um pouco assim, corrida a situação, mas entre um processo e outro foram vários dias com muita dificuldade, até chegar esse dia. Então, assim, foi muito sofrimento de respiração, foi onde eu achava que, assim, sim, eu acho que eu não vou passar essa noite. Eu pensava, assim, que a noite era muito pior. E aí eu fui removida só para fazer o alargamento. Depois do alargamento, a gente voltei para o hospital. Mais uma vez, Deus se fez presente em minha vida, pois ao retornar para o hospital de Saracuruna, naquele dia, eu consegui dormir a noite inteira, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus, Eu aleluia. até coloquei uma observação que eu acho que eu devo ter roncado, gente, porque eu já dividi a leito com outras pessoas, né? Porque, assim, eram muitos dias sem dormir. E a gente, quando tá muito cansado, com muito sono, a gente ronca, não é normal. E eu acredito que aquela noite eu incomodei as pessoas. Graças a Deus. Mas dormi. Os dias foram passando. Quem não roncou, tira a primeira pedra. Os dias foram passando. Com o alívio de poder respirar um pouco melhor, o coágulo da cabeça já não existia mais. Glória a A Deus. trombose, quando me falaram, ai, que tá dissolvido. Glória a Deus, então não vou sair desse hospital. Pois havia dissolvido para a honra e glória do Senhor. Agora só faltava o valor do INR entrar no alvo para que eu pudesse ter alta. Algumas pessoas talvez sabem que é esse valor, vou dar uma palhinha aqui rapidinho. O que é o INR? Eu tive a trombose, né? Então, depois disso tudo aqui, eu fui diagnosticada com a trombofilia. A trombofilia, para quem não sabe, é a doença que causa trombose. E mesmo sem ser ainda diagnosticada aqui, como eu tive a trombose, eu tinha que tomar um anticoagulante até passar pelos médicos, verificar se tinha alguma coisa, se não tinha. Então, o que é o anticoagulante? É para afinar o sangue. E esse INR, a gente faz um exame de sangue e ele costuma estar dentro daquele exame chamado TAP ou coagulograma. E aí, o INR, assim, para uma pessoa normal que não tem a trombofilia, que não teve trombose, ele tem que ser até 1, o valor dele, tem os valores de referência, até 1,3. No meu caso, como tomo anticoagulante para não ter a trombose, o meu precisa estar entre 2 e 3. 2 por quê? Porque se ficar abaixo de 2, eu corro um risco de ter uma nova trombose, o sangue engrossar e ter uma nova trombose. Então, eu tenho que controlar, porque se ficar acima de 3, pode afinar demais, não, uma hemorragia interna e quando vê, aí já era. Então, o INR, que eu vou falar sobre isso, então só para vocês terem uma noção. É esse controle aí. Aí, por fim, só faltava esse INR se encaixar para finalmente eu ter a função da alta. Como de costume, todos os dias eu fazia minha oração naquele hospital e sempre pedia a Deus que o INR entrasse no alvo, mas não acontecia. Porém, na semana seguinte ao procedimento, comecei a orar mais intensamente. Pedi a Deus todos os dias, várias vezes, que o INR entrasse no alvo. Gente, eu confesso que aquela semana de Deus, acho que eu deve ter pensado assim, essa luta é muito chata. Porque assim, só ficava praticamente na cama, eu tinha que levantar assim, tinha que circular. Mas quando eu levantava, eu ia ao banheiro. Eu tinha que andar, porque não pode ficar totalmente, né? Mas Deus deve ter pensado assim, essa luta é muito chata, gente. Eu vou liberar ela, porque ela tá enchendo o saco. Eu acho assim, sabe? Assim, num bom sentido. E aí, tipo assim, da cama mesmo, olha, gente, eu nunca tive tido essa experiência na minha vida. Meu normal é acordar, orar, dormir, orar. Orar no meio do dia, não vou mentir pra vocês, de vez em quando, muito de vez em quando. Tem que ser sincera. Mas eu me lembro do hospital, né? Tô querendo ir embora, sabendo que só faltava aquilo. Sem brincadeira. Era um tomar café da manhã, piscava, aí agradecia pelo café da manhã.
Aí piscava o olho, assim, era mais ou menos assim. Assim, em nome de Jesus, eu vou ter alta nesse final de semana. Gente, eu acho que eu fiz isso mais 10 não, mas sei lá. Fora as minhas orações da manhã e da noite, mas 6 vezes no decorrer do dia. Qualquer piscar de olho eu falava, Senhor, em nome de Jesus, até o final de semana. Eu orava desse, era assim. A minha oração era só isso mesmo, eu não orava mais coisas não, era isso. Era exatamente isso. Foi uma oração diferente naquela semana. As minhas orações a Deus foram mais fortes do que nunca. Foram orações de muita fé. E quando o resultado saiu, eu pude ver o quanto tive fé de orar, já entendendo que meu resultado seria favorável. Porque eu nunca tinha orado assim. Eu sempre oro assim. Deus, isso é o que eu quero. Que o meu querer seja o teu querer. Mas se for diferente, que seja feita a tua vontade. Só que nessa semana aqui não é que eu não queria que fosse a vontade dele. Eu já estava orando, falando assim, Deus, eu sei que o Senhor vai me liberar. Eu sei que até o final de semana eu vou sair daqui. Era desse jeito. Assim, não que eu dei uma ordem para Deus não, mas não sei por que eu orei desse jeito. Era o meu coração pedindo isso. Movimentou a fé. Eu orava assim a Deus, em nome de Jesus, eu creio que terei alta até esse fim de semana. E assim continuava a orar. Lembra que o procedimento foi dia 9 de março. Então, na sexta-feira seguinte, foi 16 de março. Quando, finalmente, no dia 16 de março de 2018, tive alta do Hospital Saracuruna. A felicidade de sair daquele leito do hospital era muita. Afinal, foram 12 meses... Foram 12 não, tá repreendido. Foram 2 meses internada. Era um sonho que se tornava realidade. Tudo para a honra e glória do Senhor. Sonhos, né? Às vezes a pessoa pensa assim, sonho? Eu tenho sonho da minha casa própria. Eu tenho vários sonhos. Mas naquele momento eu só sonhava em sair do hospital. Não estava sendo maltratada, estava sendo muito bem assistida, graças a Deus. Não é um lugar bom para ficar. Nossa. Mas eu queria a minha casa. A gente faz até amizade. Eu levei amizade do hospital, pra vocês terem noção. Aí você vai, é uma pessoa que falece do seu lado, é outra. Aí você vai vendo as pessoas uma cena natural, outra passando por falecimento. É um ambiente assim, triste, né? Dá pra se conviver, dá porque Deus. Porque se for por mim, sim, não dá, porque era Deus. E aí, expressando aqui, né, o meu sentimento, nossa, que emoção ao entrar na minha casa depois de tanto tempo, tomar o banho no meu chuveiro, lavar minha cabeça, dormir na minha cama. Eu ainda estava muito debilitada, sentindo a falta de ar. Andava arrastando o pé devagar para não cair. Para tomar banho eu colocava uma cadeira de praia. Porque no hospital eu não podia tomar banho sozinha. Eu me ensaboava, mas eu tinha que ter um enfermeiro comigo. Porque tinha aquela coisa, aquele cuidado que eu não podia cair e bater a cabeça. Pois bem, no dia 16 de março era pura felicidade. E no dia 17 eu recebi uma das piores notícias da minha vida. Minha mãe havia falecido. Sem poder chorar, pois a respiração ela piorava. Tive que segurar o choro no momento em que eu mais precisava soltar as lágrimas. E para completar, eu não consegui ir ao sepultamento da minha mãe. O que acontece? Eu tive alta na sexta. Cheguei em casa já quase noite. Doida para ver a minha mãe me viu enquanto eu estava lá entubada. Só que ela me viu, eu senti ela, eu lembro dela orando por mim. Mas enquanto eu estava na enfermaria, né, quando eu fui para a enfermaria, eu ainda fiquei praticamente um mês na enfermaria, ou quase um mês. Minha mãe nunca ia me visitar. Tinha aquela coisa de revezamentos, né? Meu esposo sempre era uma vaga era dele. E aí, mas sempre tinha aqueles revezamentos de amigos, familiares. Minha mãe nunca ia, até que aí eu tinha medo de perguntar pela minha mãe, porque eu achava que minha mãe tinha morrido e ninguém me falava. Isso enquanto estava internada. Até que um dia eu falei, não, eu preciso perguntar, porque eu estava me consumindo, me incomodava, minha mãe não me viu, minha mãe, impossível. Aí eu virei com meu esposo e falei assim, do nada, viu? Olha só, eu quero saber o seguinte, por que minha mãe não vem me ver? Aí ele regalou o olho. Minha mãe morreu, vocês não querem me falar? Não, minha filha, sua mãe não morreu, não. Sua mãe tá bem, tá sim, sua mãe realmente tinha uns problemas de saúde mesmo, debilitada, só que minha mãe era operada da vesícula. E assim, e a minha mãe, pela minha situação, qualquer coisa ela sentia forte na barriga e tinha diarreia e não conseguia ir. Foi o que ele me explicou. Mas enfim, eu me conformei ali com aquela explicação. E aí quando cheguei em casa, na sexta-feira à noite,
Só que para eu falar, irmãs, eu falava 2 palavras, bem baixinho, assim, por causa da situação, da respiração. E aí, e parava para respirar. Então eu não tinha condições, eu não tinha como manter uma ligação por muito tempo, eu não falava no telefone. Era alguém que eu falava pouco, alguém que me ajudava. E aí meu esposo falou para mim, não, espera até amanhã você fala com a sua mãe. E no dia seguinte de manhã, minha irmã esteve na minha casa, mas não sabia eu que minha mãe estava esquecendo das pessoas, tal, enfim. E aí no sábado pela manhã, minha irmã passou lá em casa porque ele rapidamente acionou meus irmãos, porque ele não queria ligar, porque ele não sabia como minha mãe iria reagir. E aí minha irmã passou lá em casa, que ligou para minha mãe, e falou com ela, tipo, ela estava com a minha tia, e aí me passou a ligação. Eu com muita dificuldade, oi mãe, benção, Sirlene, ela lembrou de mim, mas eu não sabia que ela estava esquecida das coisas até então. Mãe, que é Sirlene, mãe, lembra que eu estava internada? Então, mãe, estou em casa. Aí ela começou a glorificar, glória a Deus, aleluia. Então, assim, eu falei com a minha mãe no sábado pela manhã. E foi tudo combinado, que minha mãe estava em Queimados na casa da irmã dela, porque ela estava precisando ter alguém o tempo todo com ela, e meus irmãos trabalhando. Tudo combinado para minha irmã buscar minha mãe no domingo, para à tarde lá para casa, passar a tarde lá em casa. E aí, quando chega no sábado à noite, a gente recebe essa ligação aí de que minha mãe havia falecido. Eu acho que eu não posso deixar de falar isso, porque apesar de triste, mas é uma coisa muito, assim, muito importante. Minha mãe estava num culto, a casa da minha tia aqui, o culto na casa da frente. Aí diz que ela saiu do culto. Aí quando chegou na casa da minha tia, tinha uns 3 degrauzinhos para subir. Diz que ela apoiou ali. Não, minto, diz que ela já saía do culto, ela louvava e glorificava muito a Deus. E saía do culto, amanhã eu vou ver minha filha tá em casa, minha filha tá curada, tá em casa. E aí quando ela chegou, diz que antes de entrar na casa da minha tia, ela apoiou assim e caiu ajoelhada. E aí foi onde sentaram ela, e aí ela deu praticamente meio que um último suspiro, mas ocorreram com ela. Então, assim, a minha mãe era evangélica, graças a Deus. Então, graças a Deus, a minha mãe, assim, está nos braços do Pai. Então, isso é o que me conforta. Na hora... A alegria de ver você curada, né? Você em casa. Justamente, minha mãe morreu, mas sabendo que eu já estava em casa bem, assim, entre aspas, porque ainda tinha um processo para prosseguir. Mas, em vista do que eu tinha passado, ela já sabia que não estava em casa. Então, isso aqui conforta em meu coração. Apesar de ser difícil o momento, entendi que foi a vontade de Deus, que era o momento de Deus levar minha mãe. E que o mais me conforta, que eu acabei de falar, é saber que ela está nos braços do Pai. E com o tempo entendi também que Deus quis preservar as minhas lembranças com a minha mãe viva, quando eu falo que eu não consegui no sepultamento, eu cheguei a desmaiar em casa antes. E aí tem uma passagem que fala, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória. A Ele a honra, a glória e o louvor. É difícil falar isso? Hoje talvez eu falo um pouco mais tranquila, né? Vamos dizer assim. Na época foi difícil? Foi. Mas é a verdade, né? A verdade é essa aí. Deus traz a gente, mas Ele também uma hora vai levar. Talvez é difícil, eu falo por mim, tá? Entender, mas não cabe a gente entender, cabe a gente aceitar a vontade dele. Não pense que é fácil falar, não foi fácil naquela época, ainda mais você querendo chorar. Ah, gente, eu não podia nem chorar, eu não podia ter sentimento nem de tristeza nem de alegria. Por causa da respiração, por exemplo, se meu sobrinho falava uma palhaçadinha, eu paro no sujo, fazia assim. Porque se eu começasse a rir, aquilo vinha me sufocando. Se eu começasse a chorar, eu me sufocava. Então, realmente, eu fui chorar pela minha mãe, no ano seguinte. Os dias foram passando, prosseguindo ao Hospital de Bom Sucesso para fazer o tratamento da estenose na traqueia, mas precisei ser internada às pressas, pois a dificuldade para respirar só aumentava. Foi quando o procedimento de alargamento não estava resolvendo mais e decidiram fazer a traqueostomia. Quando eu saí do hospital Saracuruna, eu fui encaminhada para o Bom Sucesso. Lembra que eu fui e voltei para fazer um alargamento? Ali melhorou minha respiração 70%, consegui dormir, só que eu precisava de um acompanhamento. Ainda com meu pescoço lisinho. E aí, eu saí já com uma encaminhada, eu fui lá. Aí a médica marcou para eu voltar 15 dias depois, mas ela falou: se você sentir qualquer coisa que você vê que não dá para esperar, você volta. Isso era de 15 em 15. Eu não vou esperar nem uma semana e voltei. Entrei para a sala de cirurgia pensando que do procedimento, que é a sala cirúrgica, pensando que ia fazer um novo alargamento, até esperar, porque eu teria que passar pela cirurgia.
mas saí de lá com a traqueostomia, que é esse buraquinho aqui de baixo. E aí, eu costumo dizer que abaixo de Deus, a traqueostomia, ela salvou a minha vida. Porque com a traqueostomia, mesmo que para falar eu tinha que tampar o buraquinho, minha voz saía fina, rouca, mas eu conseguia respirar. Eu já conseguia, né, falar com mais tranquilidade. No dia 11 de junho de 2018, fiz a cirurgia de laringotraqueoplastia. Essa cirurgia, esse mesmo corte que eu tenho aqui, eu tenho assim, abaixo do seio. Então foi retirada a cartilagem da costela, enxertada aqui na traqueia e foi colocado um molde, mais ou menos assim, aqui em cima. E com isso, ficou em cima das minhas cordas vocais. Eu já entrei para a cirurgia sabendo que eu ia ficar sem falar, mas não sabia por quanto tempo, porque aí dependia de como meu organismo ia reagir. E aí, foi colocado o molde, tá, foi o que eu falei aqui agora. Esse molde ficou acima das cordas vocais, que fiquei sem falar. Mais à frente eu faria outra cirurgia para a retirada desse molde, e assim voltar a falar, mas não havia previsão dessa cirurgia, pois dependia de como meu organismo iria reagir. Falei isso agora também. Desde que coloquei a tráqueo, eu tinha que ir no hospital de 15 em 15 dias, né? Porque tinha lá o procedimento. A tráqueo é um cano que entra aqui dentro. E aí só o cano em si, só o médico pode tirar e colocar. Mas além desse cano tem a subcânula, que era o processo que eu fazia dentro de casa. Eu tinha duas. Tirava uma para limpar e colocava a outra dentro desse que estava dentro de mim. Porque eu tinha que fazer a limpeza, né? Porque a minha respiração já não saía mais pela boca e nem pelo nariz. Era tudo por aqui. Principalmente depois da cirurgia, se eu já não tinha quase nada por aqui, depois da cirurgia então, tapou mesmo. O molde foi para poder fazer lá o que tinha que ser feito. No período em que fiquei com o molde na garganta foi bem difícil. Fiquei uma semana sem beber água, que eu não conseguia. Era a sensação de afogamento quando eu tentava beber água. Difícil para engolir as coisas, era todo um processo para comer e beber. Tomava o remédio comendo geleia de mocotó. Eu não tomava com comida, eu não conseguia. Aí eu fui tentando as coisas. A gelatina nem pensar, porque eu botava a gelatina na boca, dissolvia, descia como líquido. Pois não conseguia engolir com a água. Tinha coceira na garganta antes mesmo de engolir qualquer coisa. A tosse era intensa a ponto de sentir a vontade de urinar. Toda hora tossindo e indo ao banheiro para cuspir. Porque a tosse, ela dá a sensação, né, de urinar, a sensação de urinar mesmo. E também conforme tossia, aquela coisa que tinha que cuspir, porque vinha coisa para você colocar para fora. Cochilava menos de 1 hora, praticamente não dormia. E para me comunicar, eu escrevia no caderno, foram meses bem difíceis. Quando eu cochilava menos de 1 hora, eu conseguia dormir quando eu pegava no sono, assim. Mas por quê? Com a tosse, no normal, sem nada assim. Sabe aquela tosse chata? Uma tosse, dependendo da tosse, ela te incomoda tanto que não chega a doer. Até para você engolir. Então, nesse caso, não é que a cânula me machucava. É porque estava todo um processo, eu estava operada, estava sensível, toda uma situação. Não era a dor que eu sentia, não era por causa... Eu já estava com a cânula antes, não era isso. Foi a cirurgia mesmo, foi todo um processo. No dia 22 de outubro de 2028, foi a cirurgia de retirada do molde. Depois de 4 meses e 11 dias sem falar. Imagina aqui vocês 1 dia sem falar. Quem consegue? Nossa, 1 dia. 1 hora sem falar. Pois bem, eu falo pra caramba. Tia Kelly sabe. E aí foram 4 meses e 11 dias. Eu acabo expressando aqui na minha escrita, né? Porque eu li isso aqui na igreja. Aí. Nossa, que felicidade de voltar a falar. De voltar a respirar pelo nariz e pela boca. Nossa, não tem assim. Ainda internada com 8 dias de operada, o médico falou que o tom da minha voz, com 8 dias que eu estava de operada, o tom da minha voz correspondia a uma pessoa operada no mínimo 2 meses. glória a Deus. Gente, assim, quando ele falou aquilo, quando eu falei para ele que eu estava 8 dias, porque assim, como é uma equipe, então vários médicos te visitavam, às vezes repetiam, mas eram muita gente, eles também não iam lembrar que eu estava 8 dias.
Ele pegou meu prontuário, ele olhou, caramba, 8 dias mesmo que você está internado. Sua voz parece que você tem 2 meses. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? E a recuperação da cirurgia foi bem mais tranquila dessa segunda do que da primeira. Nas consultas, os médicos começaram a me orientar para eu tampar a traqueostomia, porque mesmo assim eu fiquei usando, porque foi um processo de retirada, né? Não podia retirar de uma vez. Tinha que ver como eu ia reagir, né? Com a respiração pelo nariz e boca. Aos poucos, os médicos estavam fazendo com que eu me acostumasse a ficar sem a traqueostomia. Quando finalmente, dia 3 de dezembro de 2018, a médica retirou a traqueostomia para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Foi um ano assim intenso em 2018. Mas quando chegou naquele dia, e assim, eu fiquei boba porque foi mais ou menos assim. De 15 em 15 eu ia lá. Aí ela, vamos lá, vamos retirar essa traque hoje? Aí eu pensava, como assim? Poxa, vamos internar, não trouxe nada. Tô pensando que vamos internar para tirar, fazer uma cirurgia. Aí eu, como assim, doutora? Eu vou internar agora? Não, vamos tirar e você vai para casa. Aí eu, ai, tão rápido assim, que bom, eu vou... Gente, não vou internar, glória a Deus. Aí, mas como é que vai ser? Ela, não, isso aí fecha sozinho. Isso aí fecha sozinho, no máximo em 2 meses. Quando eu pensei que não passaria mais por cirurgia nenhuma, por internações nenhuma, se passaram 6 meses e o local da traque não fechava. Gente, eu sou especial, né? Pra Deus, né? Porque assim, todo mundo fecha sozinho mais ou menos, fechava. O negócio até 2 meses, já tinha 6 meses. É porque Deus queria eu mais uma vez naquele hospital. Gente, propósito, eu acredito que ele teve. Ali eu conheci pessoas, ali, entre aspas, eu ajudei pessoas, assim, modo de falar, né? Pessoas em situações piores, que ali eu já estava bem melhor. Eram internações assim. Eu tentava ir andando, ia conversando, sabe? Não que eu era feliz de estar internada, não é isso. Mas é porque eu sabia que era um processo de cada vez, um dia de cada vez, lembra? E eu sabia que aquele meu processo um dia chegaria ao fim. Glória a Deus. A minha situação da traqueostomia, gente. Glória a Deus, Pai. Eu não cheguei a falar aqui, mas teve um dia que eu cheguei em casa, porque no hospital até então, pelo menos onde eu tinha ficado, não tinha espelho para eu me olhar. Quando eu cheguei em casa, eu sentei na minha cama, eu virei assim, o meu armário do espelho, quando eu vi que ela estava encostando no meu pescoço, não era assim, não era questão de vaidade, talvez pode até ser, né, vaidade, mas de coração, não era. Era tipo assim, eu olhar aqui e pensar, meu Deus, por que eu tô passando por tudo isso? Meu Deus, eu vou ter que ficar, e aquela troca ali, é porque não dá para me aprofundar muito, porque senão eu vou ficar aqui a manhã toda. Mas aquela troca ali eram 4 vezes por dia. Não era preguiça de lavar e nem de trocar. Eu nunca me imaginei mexendo no curativo, não era por nojo, é porque eu sempre tive nervoso. Quando minha mãe se machucava, que eu tinha que limpar minha mãe, era um nervoso tão grande de mexer no machucado. E meu esposo não tinha Na condições fraqueza a nenhuma. gente é forte, né? Nossa. E aí quando eu olhei pro lado, quando eu vi no espelho, eu falei, Senhor. Aí eu só pensei, eu comecei a chorar. A gente tinha acabado de chegar em casa, porque foi assim, eu cheguei, sentei e olhei. Foi a primeira vez que eu me vi no espelho, lá atrás. Quando meu esposo me viu naquela situação, os olhos dele encheu d'água. Ele me perguntou, achando que eu tava passando mal, o que você tá sentindo? Aí eu só fiz assim, só contava, não é nada, é isso. Cara, eu nunca, meu esposo não ia chorar, tá? Não é, assim. E eu vi, quando eu vi os olhos cheios d'água, tipo assim, ele ia chorar, começar a chorar junto comigo, aí eu pensei assim, eu não, né? Deus, na minha mente. Por que você tá chorando? Isso é passageiro. Quantas pessoas usam isso aqui? Eu tenho um tio, não tinha. Então eu já tinha visto isso com alguém próximo. Quantas pessoas usam isso e não tem volta? Gente, eu não sabia quando eu ia tirar, de coração. Eu sabia se há um ano, eu não sabia. Quantas pessoas usam isso e não podem e não vão tirar? É contínuo. E você vai tirar. Você não sabe quando, mas você vai tirar. Glória a Deus, a fé. Aí aquilo, sabe, eu não me sentia no direito de, tipo assim, de ficar triste por causa daquilo. Eu sabia que o processo não seria fácil, mas eu não me sentia no direito de fazer uma pessoa, como meu esposo que estava ali comigo todo momento, e sofrendo ali comigo, já tinha sofrido tanto por tudo que vocês também acompanharam. Ali, Deus falou no meu coração, para com isso. Porque isso um dia vai acabar. Quantas pessoas não, isso não acaba? Isso é uma coisa contínua. Esse
passaram 6 meses e o local da traque não fechava sozinho. E no dia 6 de junho, aí já 2019, quando eu pensei assim, não vou mais fazer nada, não vou mais ter cirurgia. Aí eu realizei o procedimento chamado traqueorrafia. Tive que internar para fechar esse buraquinho aqui. Depois dessa cirurgia, pude tomar banho, eu não tomava banho não, tá, gente? Mas, por exemplo, eu lavar a cabeça, quando eu tava com a traque, eu acabava indo de tempo em tempo no salão para poder lavar a cabeça, porque eu não conseguia virar. E aí tomava banho daqui pra cá, e aqui era só assim, né, com a mão. Quando eu tirei a traque, eu mesma já consegui lavar minha cabeça virando, mas tinha que estar pra não entrar aqui dentro. Quando eu fechei isso aqui, o primeiro banho assim, gente, a água caindo na minha cabeça, no meu pescoço, assim, tudo assim. E mergulho no mar. Não vou falar mais não, porque senão não vai haver. Senão vai demorar muito e eu preciso. Tô terminando já, tá pronto. Sim, isso já passou da minha hora. E aí, essa parte que eu vou falar aqui agora, eu nem contei meu testemunho na igreja porque isso foi depois. Em setembro de 2019, eu tive alta de setor de cabeça e pescoço, que é onde eu tratava isso aqui. Então, quando eu dei o testemunho, eu não tinha tido alta. E aí, tive alta. Bom, agora é só o acompanhamento do IMR, tive alta, beleza. E aí, quando eu pensava que eu não precisava mais retornar para o hospital... Gente, no total foram 6 internações. A primeira do Saracuruna de 2 meses. E as demais, no Hospital de Bom Sucesso, que me rendia de 15 dias a 20 no máximo. Começo a sentir uma forte dor no estômago, Esse processo começou em final de julho para agosto. Enfim, até eu conseguir. Aí foi marcado uma endoscopia. Tomo anticoagulante, toda vez que eu interno, eu tenho que internar antes para parar de tomar, mas eu não posso ficar sem anticoagulante. Paro de tomar ele, começo a tomar uma injeção na barriga que dura menos tempo. Para depois fazer as cirurgias que eu passei, para quando terminar a cirurgia, que aí acaba a cirurgia, aí eu tenho que voltar a tomar o anticoagulante, o INR entrar no alvo para eu ter alta. Por isso que eu demorava no hospital. Eu era a que mais demorava. As pessoas entravam num dia, cirurgia no outro e embora no outro. Por isso que eu acabei fazendo amizade com um monte de gente no hospital de paciente mesmo. Aí quando eu pensava, Senhor, vou ter que fazer uma endoscopia. Endoscopia, você vai, né? Uma pessoa com você, tem que ir porque você fica grogue. Tá, mas a pessoa usa anticoagulante, tem que tirar. Não posso tirar por conta própria. Interna uma semana antes, tira anticoagulante, toma uma injeção, vai para fazer o endoscopia, isso tudo internado. Só que eu já tinha feito o exame lá, de útero, e tinha visto que eu estava com pedra na vesícula. Meu Deus do céu, outra cirurgia, meu Deus, outra cirurgia, não, em nome de Jesus, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí, em outubro, eu internei e fiz a endoscopia. Já internada, o que a médica fez? Que uma médica foi bênção na minha vida, várias ali. Chamou a equipe cirúrgica pra já olhar. Porque, tipo assim, se é caso cirúrgico, já tá aqui dentro, a menina tem todo o processo para entrar, para sair. Só que o certo seria eu ter alta da endoscopia e ficar aguardando na fila como as outras pessoas. O certo é isso. Mas como a pastora falou no início, né, Deus, tipo assim, era muito transtorno, gente. E aí quando a equipe cirúrgica me viu, finalzinho de novembro a endoscopia, já estava lá dentro, início de novembro, finalzinho de outubro a endoscopia, início de novembro já fiz a cirurgia da vesícula e retirou a vesícula. E aí, gente, eu tô contando assim, eu tô feliz porque fiz cirurgia, não. Tô feliz porque se resolveu tudo de uma vez só. Deus é bom. Então, assim, tudo já foi caminhado. Deus. E ali, em novembro de 2019, para a honra e glória do Senhor, eu creio em nome de Jesus. Pelo menos essa etapa, porque né, a gente não sabe o que Deus tem pra gente. E aí encerrou-se ali, e encerrou em 2019. E aí eu posso dizer que meu 2019 foi encerrado com muita alegria, porque assim, 2018 aqui foi muito tenso, 2019 foi intenso, mas um tenso um pouco mais tranquilo. 2020, né, porque 2018 eu quase não consegui ir à igreja, 2019 foi mais ou menos. Aí 2020, vamos para a igreja, voltar às atividades. Pandemia. Para a honra e glória do Senhor, não tive nada, não peguei. Se peguei Covid, não fiquei sabendo, mas não tive nada. Para a honra e glória do Senhor. Ainda consegui um trabalho temporário, estava desempregada, trabalhei temporariamente de agosto de 2020 a março de 2021, só saí porque era contrato, então acabou.
E aí, como eu falei, em 2020, quando eu pensei, né, que ia começar a ir pra igreja e trabalhar, beleza, aí foi como Deus quis. Aí, os cultos voltaram em 2020, porém, em fevereiro de 2021, o Ministério Infantil voltou. E foi onde eu comecei a trabalhar na igreja, a voltar no Ministério Infantil. Eu nunca tinha trabalhado, mas a voltar a fazer alguma coisa na igreja, gente. Eu só em casa o tempo todo em 2018 sem fazer nada. Aí 2019, aí 2020, quando pode, pandemia, 2021. E aí o Ministério Infantil volta aí com tudo, tia Kelly, a nossa ministra, para a glória do Senhor. Em 2021 eu comecei a participar do programa 30 Semanas também, que é bênção. Não sei, algumas pessoas devem conhecer aqui. Para quem não conhece, vale muito a pena fazer uma propaganda de 30 Semanas. 2021, para a honra e glória do Senhor. 2022, todo vapor, Ministério Infantil, 30 Semanas também. E hoje eu tenho um acompanhamento do INR, como eu contei para vocês, que é uma vez ao mês, né? Para a honra e glória do Senhor, o INR está no alvo. E eu tô aí, estamos caminhando para 2023, eu estou no aguardo das promessas de Deus na minha vida, porque eu creio, gente, está me arrepiando, porque eu creio que, assim, todo o processo não foi e não está sendo bom, porque eu ainda estou em alguns processos aí. Mais à frente estarei aqui contando meu testemunho, se a pastora quiser, no nome de Jesus, já estou profetizando já em coisas aí. Porque é assim, a gente tem que pensar que vai acontecer, e que vai acontecer conforme Deus quer, né? Ainda que não seja aquilo que eu quero, mas é o que Ele quer. Então, estou no aguardo das promessas de Deus na minha vida, os propósitos na minha vida, na vida da minha família. E para finalizar, eu quero deixar um versículo que fala profundamente ao meu coração, que está lá em Jó 42:5. Que fala assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu já tinha ouvido esse versículo, mas ele entrou no meu coração depois de tudo isso. Pastor, se eu estiver entendendo errado, a senhora pode me corrigir. Que eu penso assim, antes, assim como já falava, eu penso assim, antes eu conheci Deus, eu ouvi falar, não é que eu não acreditava em Deus. Eu sempre tive a minha fé, sempre eu era do coral, dos jovens, eu sempre tive lá o meu momento e tal. Só que depois de tudo, Profundidade com Deus, né? entendeu? Então, tipo assim, eu passei, não é que eu não via, mas eu passei a ver Deus ali comigo realmente, assim. Não é que Deus não trabalhava. Muitas vezes a gente não vê, mas a realidade é que Ele está com a gente 24 horas. E esse versículo se faz muito na minha vida. Antes, Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje eu posso dizer que eu vejo o Senhor com meus olhos. Eu já vi lá atrás e eu estou vendo. E eu sei que ainda vou ver. Porque assim como Ele, e assim eu creio como Ele fez na minha vida, eu creio que Ele faz na vida de cada um. Eu sempre ouvi as pessoas falarem isso aqui na frente. Mas hoje eu estou falando isso com propriedade porque eu sei que Ele realmente faz. E que Deus abençoe a todos. E obrigada pela oportunidade. Desculpa se eu passei do horário. Vamos Eu nem aplaudir. sei. É linda demais. Vamos ficar de pé pra cantar essa música, vem, pastora. Fica aqui que essa música é para você também. A bondade de Deus. A bondade de Deus. Aumenta ali. És fiel em todo Nada mais. Todo tempo tu és tão bom. Aleluia. Todo fôlego que tens. Eu cantarei a bondade de Deus. Tu és bom, Senhor. Com a doce voz, Senhor. Me guia, Pai, em minhas ondas, Senhor. Aleluia. Tua presença me conforta, Senhor. Aleluia. Aleluia. E amigo és, Senhor. Eu vivo para a vontade de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. És fiel. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. A bondade de Declare, és fiel. És fiel em todo tempo. Tu és
fiel, Senhor. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tens, eu cantarei. Nós cantaremos, Senhor. Estamos gratos a Ti pela Tua bondade, Senhor. Tua bondade, Senhor Deus. Aleluia. Me seguirá, Senhor. Pela bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo, me entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sim, Jesus. Tua bondade nos seguirá, Senhor. Tua bondade nos seguirá, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu, meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sempre, Senhor. Sempre, Senhor. Nós vamos orar. Aleluia. Eu quero declarar a bondade de Deus na tua vida, amém? Amém. Porque a Silene passou por tudo isso. Eu passei também as minhas lutas no hospital. Você já passou por perda. Você tem pessoas aqui que estão conectadas, outros que estão aqui. Tiveram perda de filhos, de pais, de marido, de irmão. Coisas assim que você olha no natural, você fala assim, Deus me abandonou. Eu quero dizer para você que Deus não te abandonou, Regina. Deus não te abandonou na sua vida. A bondade dele te segue. Só que é preciso que você declare e diga, Senhor, o Senhor é bom. Eu visitei Silene no hospital depois que ela saiu do CTI. E ela parecia que eu não ia sair daquela cama. Eu falei isso para ela depois. Os olhos naturais. Mas eu lembro que ela segurou na minha mão e falou, pastor, eu quero viver. Pastor, eu quero viver. Eu falei, então você está declarando vida. Porque quando você quer algo, o mundo espiritual e o poder de Deus vem. Amém? A história que ela leu de Talita estava morta, ela não tinha como resolver. Mas o pai de Talita, Jairo, ele queria vida sobre a vida de Talita. E ele correu ao encontro de Jesus. Ele devia ter chamado médicos, devia ter chamado várias pessoas que pudessem, até os discípulos. Mas quando Jesus chegou, Jesus falou, ela foi entrando e falou, ela não está morta, ela dorme. Porque Deus, ele vê além. E ele foi, tocou na Talita e falou, Talita, levanta. Hoje tem uma Talita aqui, né? Levanta, 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 levanta. Porque você vai viver coisas novas. Eu quero declarar que o Senhor Jesus vai tocar em você hoje, amém? Vai tocar na tua vida, na tua saúde, na tua dor. Não se prode diante da dor. Quantas coisas ela contou aqui que ela passou, mas ela chorou, eu chorei também muitas vezes. Cada cirurgia que eu tinha que fui sem cirurgia, que o senhor falava, vai ter que operar, ela sabe. Eu ligava, chorava, porque eu sabia do que eu ia passar. Mas o Senhor falou, estou contigo. Você passou na primeira e quase morreu, está chorando por quê agora na sexta, que eu tenho esse ano? Pai, eu vou contigo nessa. O Senhor está comigo. Então a gente tem que declarar, entendeu? E tudo que você passa, amada e amada, tem um propósito do céu. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Amém? Queria que você colocasse a mão no teu coração. Eu vou orar, vou agradecer a Deus pela vida da Silene. Que testemunho lindo. Eu já ouvi 2 vezes, eu choro. Porque a gente vê o grande poder de Deus. Se Deus tirou uma pessoa de um leito, de uma trombose na cabeça, o que Ele não pode fazer com a tua vida financeira, com a tua vida, com a tua vida conjugal, com a sua vida, o que você tem, com a dor que você está sentindo, com o câncer que você pensou que você está, Deus pode fazer. Deus tem poder, carinho, de te consolar, te dar algo novo, amém? Hoje é dia de ação de graças. Eu quero que você arrume um tempo até meia-noite, de você chegar diante do Senhor. Nem que você largue alguma coisa para fazer. Escreva, se você não pode escrever, fala para mim do teu espelho, vai para algum lugar e diga, Senhor, eu quero te agradecer por uma grande colheita que eu tive esse ano.
Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor livrou meu filho de um acidente. Eu quero te agradecer porque cada dia eu podia não ter um bife, mas eu tinha um pão para comer. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me livrou de tantos acidentes, coisas que você nem sabe, amados. Deus te livrou, né? Anjo lá no hospital. Anjo também tem testemunho, vai contar depois. Um dia aqui. Então, eu queria que você hoje não perdesse esse 24 de novembro, porque o Dia de Ação de Graça é a última quinta-feira do mês que os americanos comemoram, e nós precisamos render graças a Deus. Aquele que agradece, agrada o coração de Deus. Aleluia. Então, hoje é dia de agradecer. E eu quero pedir, eu vou orar, para que a bondade do Senhor te acompanhe. Amém? Amém. Sirene vai falar em muitos lugares. Sirene vai ter uma voz profética. Não é só aqui na Casa Rosa não, tá? Em muitos lugares Deus vai te usar. Deus vai te levar para você viver coisas sobre Deus. Tem um filho para você. Deus tem coisas boas para te dar. Entendeu? Porque Ele está te preparando para grandes coisas. Grandes coisas, grandes coisas. Aleluia. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos a honra e a glória ao Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre. Nós queremos te agradecer pela vida da Sirlene, por essa palavra. Ela passou o vale da sombra da morte, mas o Senhor tocou no seu corpo e repreendeu toda a morte para que ela pudesse trazer vida. Pai, eu quero declarar hoje, aonde há algo morto nos Teus filhos nessa manhã, Pai, que o Senhor venha trazer vida, espírito de ressurreição, que o Senhor venha fazer, ó Deus, algo novo. Pai, ó Deus, muito obrigada, porque a Tua bondade nos segue, porque a cada dia o Senhor se levanta com uma bondade, uma misericórdia. Muitos aqui passaram pelo Covid, passaram por câncer, passaram por perdas, mas estão aqui para agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós rendemos a honra, a glória ao Teu nome e queremos te pedir, meu Deus, que aonde há incredulidade haja fé, aonde haja, ó Deus, dificuldade, o Senhor venha abrir caminhos, o Senhor venha quebrar cadeias, porque aquele que clama, aquele que acredita em Ti, vai viver coisas boas, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por essa manhã de chuva. Muito obrigada porque os Teus filhos não temeram sair de casa, porque eles vieram com o coração grato. Muitos estão conectados, dando graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós rendemos a Ti a honra, a Ti a glória. Nós glorificamos o Teu nome. Nós dizemos, ó Deus, que o Senhor é bom. Pai, nós queremos Te agradecer pelos feitos poderosos do Senhor. Pai, que saiamos daqui acreditando e dando a honra da Tua bondade sobre as nossas vidas. Até na dificuldade, o Senhor não nos desamparou. O Senhor nos segurou pela mão direita vitoriosa. Glória. E nós damos a honra devida ao Teu nome. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Eu vou te abraçar, tá? Eu vou chamar aqui a Thalita com o Luca. Nós vamos apresentar. O Luca é meu sobrinho, é filho do meu irmão, com a minha cunhada. A Thalita tem uma história de milagre também, onde ela vai contar. Né? Thalita ficou um tempo doente, ficou um tempo com uma ansiedade, passou por uma depressão, achou até que não ia ter um bebê, 7 anos, né? E Deus deu uma coisinha linda, não é mesmo? 7 anos. 7 anos da perfeição. E nós vamos apresentar o Lucas ao Senhor, vamos consagrar. Ele vai ser consagrado também lá na igreja, mas vamos consagrar a Casa Rosa também, porque nós oramos muito aqui na Casa Rosa e Deus deu o Lucas, né, como um presente de Deus para a nossa família, que é o nosso xodózinho, né? É tio do meu neto. É o verbo da família. Ele é tio do meu neto, né, Lígia? Ele é tio do meu neto. Então, nós vamos agradecer a Deus. Olha, o Senhor é bom. Mas aonde parece que não vai acontecer, Deus, quando quer, Deus faz um grande movimento. Quem crê no movimento de Deus, dá glória a Deus. No movimento de Deus. Deus
Deus vai movimentando, amada e amada, conforme você vai glorificando e vai acreditando. Toda vez você diga, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma coisa boa para mim. Aí eu falo assim pro Senhor, geralmente quando eu falo de manhã, alguém me dá alguma coisa, fica com medo. Alguém fala, me dá uma ligação, alguém fala pra mim alguma coisa pra resolver. Eu falo, Senhor, o Senhor é bom demais, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Deus te prepara tudo para nós, amém? É que a gente não consegue ver, a gente só consegue ver o que a gente não tem. Começa a ver aquilo que você tem, que o Senhor já fez. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos consagrar. Vem cá, pastora Belmir, você que vai orar. Por ele, eu vou segurar e você ora. Aí, tá com fome, né? Ah, me dá a chupeta. Não tem chupeta não. A chupeta vai ter passou. Toma. Você estende a mão pra cá. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, nesta manhã, exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, Pai. E dizemos, Pai, que tu és bom em todo tempo. Amém, Jesus. Pai, aqui está, Pai, Deus, uma dádiva do Senhor. O Luca, Pai, que veio como um presente nesse tempo para essa família, Pai. Nós agradecemos a Ti, Pai, porque a Ti permitir que o Lucas viesse este ano, Pai, para essa família, Deus. Pai, essa criança, Pai, que é cheia de graça, de favor da Tua parte. E eu prometi que você será um grande homem de Deus, um profeta do Senhor na tua casa, Pai, um homem que vai andar, Pai, para essa terra, segundo o teu coração, profetizando, Pai, nossa nova geração, Pai. Que Lucas, Pai, seja levantado, Pai, como, Pai Deus, um diferencial na geração dele, que ele possa, Pai Deus, ser um ministro da tua palavra, Pai, em muitas nações, Senhor. Nós consagramos, Pai, Lucas a Ti nesta manhã, Pai, dizendo, Pai, que ele pertence a Ti, Pai, e que ele nasceu para um propósito teu nessa terra, Pai. Nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela bênção, Senhor, que tu deste, Pai Deus, a Thalita, Pai, Cid, Pai, nesse tempo, Pai, e toda a família deles, Pai, que Lucas veio, Pai, para alegrar, Pai, este lar, Pai. Eu entrego e consagro a Ti, Lucas, nesta manhã, Pai, dizendo, Pai, que ele pertence a Ti, Pai, que antes de ele ser nosso, ele é Teu, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós entregamos a Ti, Pai. Eu também quero consagrar também da sua mãe, Thalita, Pai, Deus, uma mulher, Pai, que se levantou, Pai, num novo tempo, Pai, diferente, venceu tantas barreiras, Pai, do medo, das incertezas, da insegurança, e trouxe sobre o ventre dela, Pai Deus, uma bênção para essa geração. Eu consagro também o coração de Thalita a Ti, Pai, pedindo, Pai, que venha dar força a ela, renova ela, sabedoria para educar Lucas nos Teus caminhos, Pai, que ela possa ser uma mulher cheia do Teu poder, da Tua unção, para que a casa dela manifeste o Teu poder, Pai, onde ela passar e onde ela estiver. Eu entrego, Pai Deus, Thalita nas Tuas mãos, a casa dela, o marido dela, o casamento dela, Pai, este lar seja um lar de paz, um lar cheio de amor, Pai, para que Lucas possa crescer, Pai Deus, em sabedoria, estatura e graça. Deus aleluia, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está pesadíssimo. Isso aí, né? Isso aí. Amados, nós vamos agora encerrar. Nós vamos fazer. Vamos juntar. Pega lá o ofertório. Que Deus te abençoe.